Fala aí, galera. Eu fiz essa parte desse solo aqui, gente, Kennedy, da música Going Home. Eu não sei falar inglês, falei de qualquer forma aqui. Dois pontos que vou falar desse solo aqui, gente. Na questão lá que eu já falei que eu mexi no saxofone, modifiquei. Em relação quando eu faço essa parte aí que eu toquei essa parte porque ela tem um dó sustenido, pra vocês verem que tá afinado. Pra mim afinar ele, eu já falei lá da questão, né? Da questão da boquilha. Tirei a chave baseada nessa chave aqui, eu fiz a afinação. E ainda eu dou uma afinada na embocadura, nesse dó sustenido, que eu sei que ele é alto. Alto assim, depois que eu tirei a chavinha. Que essa chavinha aqui eu acho que foi feita para isso, para rebaixar esse dó sustenido. Só que vai ter uma afinação em todas as regiões. Consegui afinar e consegui executar. Consegui ter o benefício da chave que eu falei, que fica um som bem solto, mais afinado. Em relação aos agudinhos aqui de cima, depois que eu mexi nessa chave. E é o detalhe, a questão do split tone apareceu no sax soprano, nem tinha tentado, do nada, quando eu vi esse solo, eu reparei que Kennedy faz um pouquinho do split tone nessa nota, nesse Ré. Aí só que ele faz, e outro detalhe, gente, além de quando você faz um pouco do split tone, você tem que voltar a afinação, é tanto que ele segura, você volta a afinação antes de fazer a outra nota, que é o Mi, porque, senão, se você vir com um split tone aqui, porque você tá aqui na nota aqui já com que você frouxa a boca, né, para dar aquela estabilização na embocadura aqui, para aparecer o split tone. E quando se dessa forma você ir para outra nota, vai sair desafinada a outra nota. Então faz aquele split tone e volta ao normal e muda para outra nota. Esse é o detalhe. Igual essa parte aqui que eu fiz aqui dessa nota aqui, ó, que eu dou dó sustenido, é o ponto que eu quero chegar. Eu dou além disso eu dou uma afinada nesse dó sustenido com a embocadura. Essa parte aqui, ó. Eu manter a afinação ainda com a percepção e com a embocadura também, porque se eu tocar tensionar dela, ele vai subir o dó sustenido. Repare que ele subiu um pouco, então eu mantenho essa afinação também com a embocadura. E acredito que se fosse um pouquinho mais aberta, melhor ainda seria. Em relação à sonoridade, você vê que o split tone já começou a aparecer aqui ainda, aqui no sax soprano, já está mudando a sonoridade, além de mudar a sonoridade do saxofone, está ajudando esses benefícios, questão do split tone no sax soprano. Então esses dois pontos que eu fiz, você repare como é que os agudinhos ficaram afinadinhos, gente, aqueles agudos encorpados assim, solto, não é que tem abafado preço, com esse que está desafinado, com esse que não tem projeção, entendeu? E melhorou bastante a sonoridade. E a questão do split tone, como é que faz o split tone, gente? Eu vou tocar pra vocês verem. Fazendo a nota Ré aqui, ele funciona muito bem nessa nota Ré aqui, ó. Você dá a nota e você dá uma afrouxada no maxilar, bem de leve, desestabilizando um pouquinho para ela dar aquela vibração do split tone. E a questão do dó sustenido aqui, ó, que é tudo solto, né, com o registro apertado, essa chavinha não abaixa mais, ela dá uma subida, porque eu tirei aqui, né, o dó sustenido fica um pouco mais alto. Mas eu já falei daquelas questões lá que eu já falei nos vídeos, como eu fiz isso para afinar esse, eu afinei também na boquilha, aqui na questão de descer na afinação um pouco, mais dentro do Lá 450 Hz, visando as duas pontas, baseado nessa chave e baseado no Lá 450 Hz. Eu foquei nessas duas partes para bater a afinação. Então eu vou fazer o split tone para vocês verem aqui, ó, naquele solo que ele faz. Detalhe, aí você põe lá, se vocês quiserem ver, você coloca aí naquela música Going Home de Kennedy e vocês adiantam 4 minutos e 30. A partir de lá ele vai fazer essa partinha desse solo. Num vídeo que tem uma paisagem, que tem uma pessoa no barco, é meio amarelada, assim, tem uma foto, um desenho de uma pessoa no barco. É essa versão aí, talvez tenha umas versões que ele faz solo diferente e tal. Então essa versão aí, vou fazer para vocês verem aqui.
Repara a diferença se você não saber executar esse dó sustenido, se você não saber afinar ele também, ele vai subir se você manter tensionado dependendo. Na hora que chega nele eu dou uma aliviada na embocadura, na afinação, dou uma caída um pouco nela para manter ela afinada. Vou fazer desafinada para vocês verem aqui, ela vai dar uma subida. Agora eu vou fazer afinada para você ver a sonoridade da nota como é que é. Repare, gente, como é que os agudos ficaram bem afinados, igualzinho a questão da afinação. Do timbre, eu acredito que já melhorou mais em relação a parecer mais o de Kennedy. Mas eu tenho uma coisa que eu vou testar aí, uma paleta e tal, eu ver se vai dar certo o que eu vou fazer aqui, para ver se aproxima mais. Pra ver se eu consigo 100% a sonoridade que ele tem no sax soprano. Mas essas coisas que eu fiz aqui eu já melhorei 90% em vista do que era no sax soprano. E eu não paro até eu conseguir o máximo resultado. Se a boquilha fosse mais aberta um pouco, gente, e existe uma que é mais aberta um pouco que essa, agora eu não posso, mas depois eu vou mudar ela para uma boquilha um pouco mais aberta. E para mim as boquilhas abertas são as melhores em relação à sonoridade, em relação a domínio, assim. Você vê que se eu fosse fazer isso aqui igual era antes, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Você viu? Eu segurei a chavinha aqui, já o som já muda, gente. Tá? O timbre fica um trem abafado e fica meio desafinado. Fica um trem, som diferente, fica aquele som solto assim, com aquele, aquela vibração no sax soprano. Então melhorei bastante a questão do soprano. Então esse dó sustenido, gente, é o ponto que eu tô falando. Você tem que ainda ter uma cautela assim para quem tem percepção, dar uma afinada nele, para melhorar mais a afinação dele, que ele já é alto, né? Mas aqui já deu uma resolvida também. É coisa mínima para ficar bem encorpada, bem afinada. E a questão do split tone, como eu falei, né? Você dá uma estabilização na evocadora, principalmente nesse ré aqui, ó. Da forma que o saxofone meu tá aqui, gente. Não sei se consegue fazer da forma que tá aí, ó, o seu instrumento. E que eu modifiquei também a questão do... E também a questão da abertura da boquilha, que favorece esses efeitos no sax soprano. Porque passa uma pressão diferente, gente. É igual todo mundo fica falando, a boquilha é tudo igual. Não é igual, não. Você tá fazendo uma impostação em tantas medidas, igual na matemática. 1 metro é 1 metro, meio metro é meio metro. Na física também, cria uma reação, cada ação cria uma reação. Por mais que você pense que talvez você escuta uma coisa parecida assim, mas não é. Então é isso aí. Vou fazer aqui mais split tone mais uma vez, você vê. Então ele faz esse split tone assim, só com o dedo, eu reparei, às vezes o meu tá muito ainda vibrante, esse split tone meu, por causa da abertura, que se ela fosse mais aberta, eu falei isso pela questão do, que eu já sei, eu tenho experiência nisso no áudio.
com essa mais aberta aqui, eu faço uma mais fechada dessa, fica aquele speedtone muito vibrante, porque por causa da pressão. A paleta tá vibrando demais, eu tô tendo muita pressão passando aqui. Quando eu abro mais, fica menos um pouco pressão, então aquele speedtone dá uma aliviada naquela pressão, naquela vibração. Se ela fosse mais aberta um pouquinho, a gente ficava igual naquele dia, ele faz um speedtone bem levezinho. Eu acredito que ele tá com a boquilha bem mais aberta, gente, que dizem que ele usa uma 8, que eu não acredito. E a paleta que ele usa também, eu não acredito que é aquela paleta. Que naquele tempo também tinha muita, até em gravação assim, tinha muito segredo, as pessoas escondiam muitas coisas, entendeu? Tinha segredo até de gravação, talvez não, tem gente que não passa essas coisas. Pode ser que seja, que ele usa mesmo essa numeração e essas paletas, mas eu duvido, porque eu já, pela minha percepção, eu percebo que ele está com uma boquilha bem aberta, pela percepção do ouvido. É uma coisa bem solta. Você vê que aqui já ficou igual, mas eu acredito que fosse mais aberto um pouquinho, pela questão que eu falo isso em relação a essa parte aqui dos agudinhos, gente. Depois do Ré aqui pra cima, já estou sentindo um pouquinho preso, porque você vai tensionando um pouco a paleta também, mantendo, e ela tende um pouco a ceder a abertura. Eu começo assim, eu ainda que eu tenho boca, eu faço domínio ainda, que eu consigo fazer, que faz ela ainda ficar com uma sonoridade boa. Eu regulo na boca dura a pressão e a posição da tensionada da paleta, e eu consigo fazer elas, mas mesmo assim eu sinto ainda igual eu já senti aqui nessas boquilhas aqui, ó, numa 6 e numa 8 dessa aqui, ó, tinha uma nota aqui que eu sentia um desconforto no funcionamento dela, mas quando eu mudei para a abertura mais aberta, gente, é como se fosse a pressão passando de uma forma correta, entendeu? Do que uma coisa passando forçada ou fazendo um trem assim, entendeu? Que a gente consegue adaptar e fazer essas questões. Então essa aí, gente, mais uma dica que eu tô passando aqui na relação sax soprano. Segue o canal, se inscreva aí.